Bem-vindo ao curso técnico sobre os acessórios do Celta. Este curso vai apresentar os acessórios disponíveis para este veículo e os cuidados que devem ser observados durante a instalação dos mesmos. Neste vídeo, você conta com 2 cursos: acessórios elétricos e acessórios de aparência. Procedimento para instalação do chicote principal. A instalação do chicote principal de acessórios é necessária caso o cliente deseje instalar os seguintes componentes: trava elétrica, vidro elétrico e alarme. O chicote principal de acessórios é constituído por um conector para a caixa de maxi-fuse, um conector de uma via preto e branco, um conector de uma via verde, um conector de 2 vias azul, um conector de uma via preto, um conector de 2 vias preto, um conector de uma via verde, 5 terminais, 2 vedadores, grommets, um maxi-fuse de 40 amperes, cintas plásticas. O chicote principal de acessórios é instalado no painel dash do veículo. Para se ter acesso ao local de instalação, é necessário remover os seguintes componentes: limpadores do para-brisa, grade, guarnição da borracha do capuz e o defletor de ar. Não esqueça, para sua segurança, desconecte o cabo massa negativo da bateria. O conector e o fusível de 40 amperes são instalados na posição 6 da caixa maxi-fuse. Estes componentes devem estar bem fixados para evitar uma possível oxidação ou mau contato. A fixação do chicote na rota definida no painel dash é realizada com as cintas plásticas do kit nos locais indicados. Antes de passar o chicote, verifique se os novos vedadores, grommets, estão fixados firmemente à carroceria do veículo, pois a instalação incorreta destes vedadores pode causar uma grande infiltração de água para o interior do veículo. Os 5 rabichos do chicote são direcionados para o interior do veículo e são conectados na caixa de fusíveis. Para estas conexões, é necessário remover todos os fusíveis, assim como a trava da régua da caixa de fusíveis. Conecte os 5 fios vermelhos nas cavidades correspondentes da caixa de fusíveis números 9, 11, 13, 20 e 24. Os terminais pretos ficam disponíveis no interior do veículo para a posterior instalação do alarme e de outros acessórios. Lembre-se de isolar e fixar estes terminais, evitando possíveis curtos e ruídos. Finalizando a montagem, posicione utilizando as cintas plásticas os conectores no painel dash do veículo, caso os acessórios não sejam instalados junto com o chicote principal. Após reinstalar o cabo massa da bateria, realize testes para verificar a continuidade da corrente no chicote. Procedimento para instalação das travas elétricas. Para a instalação deste kit, é necessário instalar o chicote principal de acessórios, que é vendido separadamente. O kit das travas elétricas é constituído por conjunto da trava elétrica com suporte direito e esquerdo, chicote principal, chicotes direito e esquerdo, protetores de chicote da coluna, grommets, suporte plástico dos protetores de chicote, hastes para as travas, presilhas plásticas para as hastes, fusível de 10 amperes, cintas plásticas, manual de instalação. Antes de iniciar a instalação, desconecte o cabo massa da bateria. Já no interior do veículo, devem ser removidos a caixa de fusíveis, o acabamento das portas, com cuidado para não quebrar suas presilhas de fixação, e o revestimento plástico das portas, também com cuidado para não danificá-lo, pois será reutilizado.
O liame da fechadura presente no kit é adicionado no grampo de ligação da haste e não substitui o liame original do veículo. Note que a carcaça dos motores para as portas esquerda e direita do kit estão identificadas e não devem ser invertidas durante sua montagem. Para montar o motor da trava elétrica, não é necessário furar a porta. Utilize os furos da canaleta guia lateral da porta. Regule a posição do motor caso ele esteja sendo forçado ao movimentar o liame. Observe que o chicote da porta direita é o que possui 3 fios no conector e o chicote da porta esquerda possui 4 fios em seu conector. Coloque os protetores de chicote, gromets, nas portas, fixando-os firmemente e fazendo com que o chicote passe pelo seu interior. A rota do chicote principal da trava elétrica é a mesma do chicote principal do painel. Os 2 chicotes são fixados com as cintas plásticas nos pontos indicados. Verifique se o chicote não ficou aparente ou solto em algum ponto. Se necessário, instale outra cinta plástica nestes pontos. Instale o cabo marrom do chicote no ponto de massa comum, localizado na coluna da direção. Fixe bem o terminal neste ponto, para que não ocorra mau contato e o acessório funcione de forma incorreta. Para finalizar a instalação, conecte os terminais do chicote na caixa de fusíveis no interior do veículo, nas posições indicadas. Se o veículo já possuir alarme ou mesmo for instalado junto com a trava elétrica, estes componentes devem ser unidos utilizando os fios correspondentes e o conector EletroTap disponível no kit do alarme da seguinte forma. Identifique os fios que serão conectados. Posicione os fios dentro do conector sem cortar a proteção plástica. Feche o conector. Devido ao seu formato, o conector corta a proteção plástica e une os fios. Deve-se ter cuidado com este conector, pois é possível fechá-lo somente uma vez. Verifique, portanto, se a conexão está correta. Se apresentar irregularidade, refaça a operação utilizando um novo conector EletroTap. Se somente a trava for instalada, isole estes fios, mantendo-os acessíveis, porém não aparentes no painel do veículo. Procedimento para a instalação do alarme. Para o alarme, é necessário instalar o chicote principal de acessórios, que é vendido separadamente. O kit do alarme é constituído por chicote principal, cintas plásticas, parafusos para a sirene, sirene com interruptor, módulo de alarme, ultrassom, chaveiros, conectores EletroTap e fusíveis. Lembre-se de desconectar o cabo negativo da bateria antes de iniciar os procedimentos para a instalação do alarme. No interior do veículo, é necessário remover parcialmente a guarnição das portas e o parafuso de acabamento das colunas dianteiras e deslocar o forro do teto para que seja possível a instalação do sistema de ultrassom. Evite utilizar objetos pontiagudos que podem danificar os componentes que serão removidos. Os sensores de ultrassom são componentes frágeis. Deve-se ter cuidado ao manuseá-los para evitar sua quebra. O sensor transmissor é instalado na coluna do lado do motorista e o sensor receptor, que possui um LED, é instalado na coluna do lado do passageiro. Antes de instalar o módulo do alarme, limpe bem o local com álcool isopropílico para garantir a colagem do módulo com a fita dupla face. Ele é instalado atrás do painel, acima do porta-luvas. A chave geral, que permite a desativação do alarme, deve ser instalada no local escolhido pelo cliente. Caso ele não determine, mostre para o cliente onde este sensor foi instalado. Utilize as cintas plásticas para fixar o chicote do alarme ao chicote principal do painel, nos locais indicados. Mantenha o chicote posicionado de forma que o módulo não seja forçado, o que poderia soltá-lo do painel.
Instale o cabo marrom do chicote no ponto de massa comum, localizado na coluna da direção. Para finalizar a instalação, conecte os terminais do chicote na caixa de fusíveis no interior do veículo, nas cavidades 5, 20 e 24. O conjunto sirene interruptor do capuz é fixado na torre do amortecedor direito. Verifique se não há falta ou excesso de contato entre o interruptor e o capuz, que poderia ocasionar um mau funcionamento do sistema de alarme. Quando o alarme é acionado através do botão ON existente no chaveiro, as setas se acendem e permanecem nesta condição durante alguns segundos. Caso o veículo tenha travas elétricas, as portas são trancadas. O LED do ultrassom acende-se e indica que o sistema entrou em funcionamento. Durante o período que a luz do LED está acesa, o alarme está monitorando o sistema. Esses segundos podem ser utilizados caso o usuário deseje entrar no veículo sem desativar o alarme, desde que a ignição não seja ligada e o capuz não seja aberto. Quando a luz do LED começa a piscar, o sistema de ultrassom é ativado. Para ter acesso ao veículo a partir deste momento, sem que o alarme dispare, é necessário desativá-lo através do botão OFF do chaveiro. Ao desativar o alarme, as setas piscam 2 vezes. Acionando o botão vermelho do chaveiro, as setas piscam e o alarme dispara por um período de aproximadamente 15 segundos. Essa função serve para localizar o veículo. O LED existente no ultrassom, quando piscando, indica se ocorreu algum disparo durante o período que o sistema estava acionado. Para isso, é necessário desligar o alarme, botão OFF do chaveiro, e acionar a ignição do veículo. O código aparece no LED durante um período de aproximadamente 30 segundos e deve ser interpretado da seguinte forma: nenhuma piscada, não houve disparo, uma piscada. O alarme disparou devido a uma violação detectada pelo ultrassom. 2 piscadas. O alarme disparou por uma violação no detector do capuz. 3 piscadas. O alarme disparou por uma violação na ignição. Procedimento para instalação dos vidros. De instalar este acessório, tenha os seguintes produtos ao seu lado: tesoura, furadeira, broca, limitador, fita adesiva. O brake light é instalado na parte superior central da tampa traseira, fixado através de 2 parafusos. Como referência no posicionamento do gabarito do kit, utilize uma fita na parte externa do vidro traseiro, ligando o centro do limpador ao centro do lavador. Instale o gabarito de posicionamento existente no kit no local indicado no manual de instalação para determinar a fixação do brake light. Após localizar a posição do gabarito, fure a tampa traseira com cuidado na posição indicada, utilizando a broca com limitador. Lembre-se de utilizar um limitador na broca para evitar que ela perfure o vidro traseiro. Para parafusar o brake light, é necessário remover sua tampa traseira. A profundidade não pode ser maior que 1,5 mm. A ligação elétrica é realizada na lanterna esquerda, lado do motorista, sendo que a fiação do brake light até a lanterna é posicionada entre a carroceria e os acabamentos internos do veículo. Para isso, devemos realizar as seguintes operações: afastar o acabamento da coluna traseira, afastar o forro do teto com cuidado para não deformá-lo, remover o vedador ou tampão de borracha para que seja possível a passagem dos fios até a lanterna. Os fios do brake light são crimpados aos fios da luz de freio da lanterna através do conector EletroTap. Na instalação do brake light, fique atento sobre o correto torque no momento da instalação do direcionador do cinto. E caso necessário, deve-se utilizar Loctite médio torque e consultar o manual de reparações na seção Dados Técnicos, Grupo C, para obter o valor correto de torque de aperto. Realize testes após a instalação para verificar o funcionamento do brake light.
Procedimento para a instalação da lanterna fumê. Ao soltar a trava do conector da lanterna, deve-se ter cuidado para não danificá-la, evitando assim um possível mau contato na nova lanterna. Para executar a remoção e instalação da lanterna do veículo, deve-se consultar o CD-ROM Manual de Reparações na seção N. Procedimento para a instalação da antena. A antena externa é instalada no teto do veículo na parte traseira. No local existe um tampão de borracha, que deve ser removido para sua instalação. Para a remoção do tampão, é necessário deslocar a parte traseira do forro do teto, soltando as 3 presilhas de fixação. Remover a porca que fixa o tampão à carroceria com uma chave de 17 milímetros. Verifique se a antena está posicionada corretamente no veículo e fixe-a ao teto com a porca e a arruela existente em seu kit. Ao instalar a antena, conecte firmemente os terminais dela com os terminais do chicote da antena já disponível no veículo. Frisos e adesivos. Para a instalação dos adesivos de coluna, utilize os seguintes equipamentos: álcool isopropílico, borrifador de água, pano limpo, e pano. Para facilitar, afaste a guarnição inferior da porta. A parte superior do protetor fica embaixo da guarnição de borracha da porta. Divida o processo de cola do protetor na carroceria em 2 etapas. Primeiro, cole o protetor até a metade. Depois, fixe o protetor na carroceria, retirando a proteção da cola. Para finalizar, cole a outra parte do protetor na carroceria.
Este procedimento evita a formação de rugas e mantém o protetor alinhado. Durante a colagem, observe se a parte inferior está alinhada com a carroceria do veículo. Se necessário, reinstale parte do protetor para que este alinhamento ocorra. Fique atento no momento da montagem da guarnição da porta. Esta deve ser muito bem encaixada, pois pode causar infiltração de água. Procedimento para instalação dos tapetes de borracha. Os tapetes de borracha devem ser cortados no ponto onde está localizado o seu suporte de transporte. Lembre-se que o corte deve seguir alinhado com a borda dos tapetes para manter o perfeito acabamento das peças e evitar danos ao tapete. Para a instalação do tapete do porta-malas, basta posicioná-lo observando a posição correta. Peças aerodinâmicas. Aerofólio. 2 saias laterais. Um spoiler dianteiro. Um spoiler traseiro. Caso o cliente tenha solicitado, realize a pintura do para-choque e do spoiler, seguindo os procedimentos recomendados para repintura de peças plásticas antes dos próximos procedimentos. Procedimento para instalação das saias laterais. As saias laterais são fixadas por parafusos e uma fita adesiva dupla face especial à carroceria do veículo. Portanto, o local da instalação deve ser limpo para garantir a aderência da fita. O kit das saias possui uma chapa de apoio interna que deve ser instalada na caixa de roda traseira para a fixação dos parafusos. Estas chapas devem ficar o mais próximo possível da lateral da caixa de roda. Lembre-se que somente as saias deverão ser furadas e não a carroceria do veículo. Na parte dianteira, as saias são fixadas na cobertura interna do paralama por 2 parafusos. É importante verificar o posicionamento do componente antes da instalação da fita, para evitar sua montagem incorreta. Finalizando a montagem, cole o adesivo na carroceria e verifique se o componente está bem fixado. Para maior esclarecimento, consulte o CD-ROM do Manual de Reparações e Boletim Técnico. Procedimento para instalação do spoiler dianteiro. O spoiler dianteiro possui 3 placas posicionadoras de borracha para facilitar a montagem e a fixação na cobertura do para-choque. Para que o spoiler fique alinhado, é necessário Após isso, é necessário remover o
Consulte o CD-ROM do Manual de Reparações e Boletim Técnico. Procedimento para instalação do protetor de para-choque dianteiro e traseiro. Para maior esclarecimento, consulte o CD-ROM do Manual de Reparações e Boletim Técnico para a instalação deste acessório. Procedimento para a instalação das rodas de liga leve. As rodas de liga leve projetadas devido à mudança do raio do pneu de 13 polegadas para 14 polegadas, existe a necessidade do veículo utilizando a ferramenta adequada. A partir do silencioso traseiro, meça a distância de 60 mm com uma tolerância de mais ou menos 5 mm e marque o local que será cortado. A seguir, corte a ponteira com a ferramenta indicada para seccionar o escapamento e instale a nova ponteira esportiva, posicionando-a até o ponto de máxima interferência com a ponteira antiga. Observe se externamente a ponteira está na posição correta, fazendo o ajuste caso necessário. Finalizando a montagem, aperte o parafuso da ponteira com o torque especificado no Manual de Reparações. Caso o veículo possua spoiler traseiro, faça um corte no spoiler na marcação da peça, baixo relevo, para que seja possível a instalação da ponteira.